Hoje de tarde eu estava meditando, aliás, desde de manhã eu estava meditando na pesca maravilhosa que acontece em Lucas capítulo 5, versículo de 1 até 11. Aleluia. Glória a Deus. Essa primeira pesca se dá quando Jesus chama os discípulos para a primeira empreitada de seu ministério. Quando Jesus separa os discípulos, ele mostra o seu poder e ele socorre a vida de cada um deles, principalmente de Pedro, que tinha o seu business aqui, Pedro, Tiago, João no barquinho. Mas essa é uma primeira estação da vida dos discípulos. Quem tem a Bíblia aberta em Lucas capítulo 5, versículo 11, dá um glória a Deus. De 1 a 11, diz assim: E ocorreu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Uma outra versão vai dizer, faze-te ao largo, quer dizer, vá para águas profundas, vá para mais fundo do que você foi até agora. Assentando-se, ensinava do barco a multidão, e quando acabou de falar, disse a Simão, aqui está o que eu queria dizer, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandais, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, ou quase afundaram. Preste atenção nesse primeiro milagre. Essa primeira pesca maravilhosa acontece no momento em que Jesus está selecionando e praticando seus sinais e suas maravilhas, ainda no início da sua revelação aos seus discípulos. Se você quiser seguir, tem um versículo que eu gosto muito. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Todos ficaram maravilhados. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Preste atenção. Esse é um momento muito emocionante. Esse é um momento em que Jesus se manifesta aos discípulos de maneira tão tremenda e maravilhosa que eles não fazem nem conta daquilo que estavam perdendo e simplesmente deixam para trás tudo que haviam conquistado, seus business, seu trabalho, seu sustento. Se você prestar bem atenção, eles tinham pego muito peixe, mas o que aconteceu? A rede arrebenta. E em momento nenhum você vê eles parando dizendo: ai, vamos ter que comprar uma nova rede. Em momento nenhum eles estão parando dizendo assim: e agora o que será de nós? Porque até o barco dos nossos irmãos não consegue carregar o tanto que nós pescamos. Eles não param para raciocinar no prejuízo que estavam tomando. Eles estavam tomando um grande prejuízo. Você imagina o que é o seu único modo de vida ser levado a zero por causa de tamanha prosperidade? Era isso que estava acontecendo com eles ali. Eles estavam prosperando tanto com Jesus, e eu quero que você olhe bem a cena comigo. Eu sou pessoa de cenas, eu gosto de cenas. Eu quero que você imagine Jesus correndo na multidão,
E o barco estava ali no navio. Vai ler. Apressou-se e teve uma grande ideia. Eu vou pregar do barco, porque eles não vão poder entrar. Eles vão começar a entrar, a água vai ficando fundo, 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 fundo. Como é que eles vão me perseguir aqui no fundo? Aqui no fundo não dá para eles virem, só com outros barcos. E imagina a outra parte da multidão que ficou prestando atenção dos peixes que tinham sido pegos. E já começa ali a fazer, tem o povo que vai para o business, já vai comer peixe, já vai vender peixe, já vai cortar peixe. E tem o outro povo que está interessado em continuar ouvindo a Jesus. E tem os donos do barco que podiam dizer simplesmente assim, está pensando o quê? Eu não vou botar o barco nada mais profundo. Eu estou cansado, eu vou para casa. Agora que, né? E ele está dentro do barco e o que ele diz, gente? Faze-te ao mar largo ou profundo, ou vai mais profundo antes de ter a prosperidade tamanha, né? E eles empurram o barco com Jesus dentro. E a Bíblia diz que do barco Jesus ensinava a multidão. Essa é uma tática maravilhosa para se pregar, porque a velocidade do som no nível do mar é infinita, ela é maravilhosa, 300 e muitos quilômetros por hora. A velocidade do som funciona melhor sobre as águas. Você já tentou gritar para alguém no mar? Ei! E o vento está favorável. E a tua voz chega lá. Ei! 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 Jesus sabia como utilizar o vento, o barco, o som, tudo a seu favor. E ele está lá dentro do barco e pregando. Aqueles discípulos, aqueles homens ficam tão impressionados que eles não querem saber nem dos peixes que eles pescaram. Essa é uma estação da vida do crente, do ministro do evangelho, de quem é chamado para pregar o evangelho, para quem é chamado para pescar almas e não peixes. A primeira estação é a estação da abundância, e o povo fica chocado com aquilo, e eles não ficam nem chateados porque a rede rasgou. E eles não ficam nem chateados porque tiveram que dividir a pesca com outros barqueiros, com outras empresas, com outros vendedores de peixes. Era tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que eles não se com isso. Eles começam a distribuir suas riquezas com os amigos e começam a chamar, venham ajudar, porque se vocês não vierem ajudar, vai ser tanto peixe que nós vamos afundar. Esses peixes não cabem no nosso barco mais. E Jesus olha para eles e fala: fiquem tranquilos. Vocês acham que... Eu imagino que diante dessa promessa, os olhos deles tenham brilhado, e o poder do Espírito Santo foi tão tremendo que eles disseram: a gente larga tudo por você, Jesus, nós estamos indo. Fica imaginando Pedro chegando depois em casa, porque se ele tinha sogra, ele tinha esposa, né, gente? Ninguém tem sogra se não tiver mulher, né? Eu imagino ele dizendo para a mulher: olha, eu encontrei um homem lá. Ah, lá vem Pedro de novo. Vai abrir outro negócio. Não acredito. Eu estava vindo, mulher. Olha o seguinte, encontrei um homem. Eu estava muito cansado já. Tinha pescado a noite inteira. E esse homem quis usar o meu barco. Eu não tinha nada a perder mesmo. Eu deixei ele usar meu barco. Eu estava tão deprimido, tão arrasado, que eu não tinha pescado nada. E esse homem, ele entrou no meu barco. E de repente eu comecei a pescar muito. Muitas coisas aconteceram, a multidão vinha atrás dele, era um homem perseguido por uma multidão. Achei aquilo esquisito. E a mulher de Pedro, eu estou imaginando, não está escrito não, tá? Eu que estou imaginando, a história é minha. Imagina a mulher de Pedro falando: Pedro, a gente só tem peixe para comer, você vai viver de quê? De amor? Por que você não chegou com uns peixinhos para a gente aqui? Pedro, ó, linda a sua história, maravilhosa a sua história, ó, Magiclique, maravilhosa, transbordante, sacudida. Olha que história maravilhosa, mas o negócio é o seguinte: tu tem que pagar os outros barqueiros, tem gente, essa empresa tem gente, tem filho para alimentar, eu preciso comprar uma bolsa nova. Como é que eu vou comprar uma bolsa nova? Agora tu está seguindo esse Jesus aí, tu não tem mais nada, não pesca? Que pescar homem, Pedro, tá doido? Isso eu estou arrazoando, tá? Isso, a teologia me permite imaginar uma história fictícia e dizer para vocês que essa é uma história fictícia. Mas
como a Bíblia não nos diz que eles simplesmente largaram as redes e foram atrás de Jesus. Eu tenho uma outra pesca que acontece em João capítulo 21, que acontece em outra situação, e eu preciso que você compreenda que para quem foi chamado, sempre haverá revelação. Aí eu vou repetir: para quem é chamado, sempre haverá revelação. Pula para lá, gente. Pula para João capítulo 21, que diz assim. Eu quero só te ambientar. Primeiro, Jesus chama os discípulos. Cronologicamente, ele tinha saído do momento da tentação no deserto, perto do mar Morto. E ele se manifesta aos discípulos ali, aparece aos discípulos ali no lago de Genezaré. Geograficamente é longe para um homem que andava a pé. Mas no capítulo 21 de João, eles já tinham muita história, vivendo juntos. Eles já tinham passado pelo momento da perseguição, eles já tinham visto muitos milagres. E aí Jesus é levado à cruz e todos eles estão ali. Alguns fogem e dizem: olha, eu não conheço esse cara, não. Eu estava andando com ele aí, ele apareceu na praia, sabe? Pedro, Tiago e João vieram falando essa história pra gente, mas a gente não tem muito a ver com ele, não. Pega aquele cara ali, faz Judas essa história, né? Entrega a Jesus. E ali os discípulos estão ao redor, diante do vitupério, da vergonha, do fracasso, estão diante de um naufrágio, estão diante do momento em que Jesus é levado à cruz do Calvário e ele é martirizado, e todos os sonhos que eles tinham a respeito de suas próprias vidas e a respeito do reino de Jesus na terra e o Filho de Deus estavam por água abaixo. Eu quero que vocês entendam que essa era uma outra estação desses discípulos, era um outro momento emocional deles. Eles estavam completamente frustrados de novo e estavam pensando em voltar a pegarem redes novamente, pensando em voltar a fazer seus antigos business, pensando em voltar pelo caminho de Emaús, pensando em montar os seus novos negócios, porque afinal de contas eles tinham feito uma escolha errada, porque diante da dor, até a escolha certa parece que foi feita errada, porque ninguém te conta que no mundo você vai ter aflição, mas você tem que ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, e você também há de vencer o mundo. Aleluia, glória a Deus. Ninguém te disse que entre a primeira pesca e essa pesca existe uma crucificação acontecendo. Jesus sabia que ele não ia morrer de naufrágio. Jesus sabia que ele não ia morrer apedrejado. Jesus sabia que ele não ia morrer num outro tipo de tribunal que não fosse o romano e a crucificação. Portanto, chega a hora no capítulo 21 em que ele está morto e ele começa a aparecer para os discípulos. No capítulo 20, versículo 19, ele aparece aos discípulos que estavam reunidos no primeiro dia da semana. E ele vai aparecendo também, aparece a Tomé no capítulo 24, do 20 e 24, no capítulo 20 de João, 24 do versículo, ele aparece também para Tomé. E no capítulo 21, ele chega e diz assim, o escriba, e diz assim, o que tem a pena, aquele que escreveu e copiou, o copista, diz assim o autor: depois disso, Jesus apareceu, que gente, novamente a seus discípulos, versículo 21 de João, do Evangelho de João, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. E estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo. Gente, eram os mesmos sócios no mesmo lugar. Eles estavam ali pensando: cadê minha rede, cadê meu barco? Que agora deu ruim, a gente precisa voltar para casa com algum peixe, com algum dinheiro, com alguma comida, com alguma solução. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite pensando: Deus, o Senhor disse que ia prover, Deus, o Senhor disse que ia curar, Deus, o Senhor me prometeu, o Senhor me revelou, e eu estou vivendo esse momento. Será que o Senhor não vai se levantar em meu favor? Será que o Senhor não vai aparecer agora? Esse é o momento que eu preciso que o Senhor entre na minha frente. E o Senhor me manda te dizer nessa tarde: não se preocupe mais do que o necessário.
necessário, porque na medida que fostes tentado ou até mesmo provado, o Senhor virá em teu socorro, em tua ajuda. Deus a ninguém tenta, só o diabo, mas o Senhor pode provar os seus servos. Mas Deus não quer a maldade, Deus não quer a doença, Deus não quer a enfermidade sobre você, mas Deus quer te acordar nessa tarde para te dizer o seguinte: o que te aconteceu será peso de glória sobre a sua história. Diga comigo, peso de glória. Diga assim: a segunda pesca será melhor do que a primeira. Vamos seguir para o texto. E eles disseram: nós vamos com você. Vamos no 3. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Gente, isso aqui parece cena repetida. Tudo bem que os evangelhos são sinópticos, são parecidos, mas parece cena repetida. Preste atenção que o final é feliz. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Eles lhes perguntaram: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E ele disse: lancem a rede do outro lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram, eu estou no 21:6 agora, parte B. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo, se lançou ao mar, e os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Jesus disse-lhes: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, e ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. E nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor Jesus. Aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fazendo o mesmo com o peixe. E fez o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Para aqui mais um momento comigo, porque essa experiência é sobrenatural. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Jesus chamou os discípulos através de uma pesca maravilhosa. E Jesus volta para curar aqueles que andaram com ele durante o caminho de martírio que ele passou, para curar a alma deles de volta. Eles tinham voltado ao que faziam antes, mas dessa vez as redes eram mais fortes. Eles tinham voltado ao trabalho anterior, mas dessa vez o chamado era tão tremendo, tão maravilhoso, que eles não tinham nem como dizer: não, Senhor, nós não vamos, porque as redes estavam boas, o barco estava bom, tudo era proveitoso. Se eles escolhessem voltar ao business deles, não tinha problema nenhum. Mas naquele momento, quando eles veem Jesus na praia, e Jesus está cozinhando para eles, e pega daquilo que eles mesmos produziram e pescaram, e serve a Pedro pão quentinho, e serve a Pedro peixe fritinho, gostoso, na brasa. Ele está dizendo para ele: eu sou o pão da vida, eu sou o teu alimento. Não importa o que você passou, não importa o que te disseram a meu respeito, eu continuo sendo o mesmo hoje, sempre o que há de vir. E aquele que nunca foi criado e que desde que nasceu sobre a terra tinha um desígnio, que era atravessar a cruz do Calvário,
necessário passar por ela, entrar numa tumba fria e ressuscitar ao terceiro dia. Preste bem atenção. Deus vai te dar uma oportunidade nessa noite. Você pode muito bem continuar na sua vida regular, brigado com Deus, dizendo: o que foi que me aconteceu? Por que que eu passei por isso? Porque as minhas redes rasgaram. Eu fui dar lugar ao Senhor no meu barco. E agora o que aconteceu? A multidão me persegue assim como perseguia a Jesus. E olha como eu estou. Imagina o estado emocional desses discípulos depois de terem sido perseguidos pelas multidões. Com Lázaro foi a mesma coisa. O povo procurava matar a Lázaro e perseguia a Lázaro assim como perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo. Preste atenção, a multidão não tem misericórdia nem do morto que ressuscitou, quer matar de novo. Lázaro tinha morrido, não foi? Vem comigo, olha para mim. Lázaro não morreu? Ok, Jesus chega e ressuscita ele, né? Aí a Bíblia diz que Lázaro sai pregando, porque ele é o testemunho vivo. E o texto diz: e procuravam matar também a Lázaro. Gente, quem é que vai atrás de um homem com um testemunho de ressurreição desse para tentar matar? Gente, que loucura é essa? Por que alguém quer matar alguém que foi ressuscitado? Não faz sentido. O único sentido é que as multidões perseguiam Lázaro. E porque perseguiam a Lázaro, ouviam de Jesus. Então aqueles que odiavam Jesus, odiavam também a Lázaro. Você acha que você não vai ser odiado porque você ama Jesus? Os que odeiam Jesus também vão te odiar. Mas os que amam a Jesus também vão te amar. Ah, você não está entendendo que o psicólogo dos psicólogos entra na história de Pedro, Tiago e João. E a psicologia vai chamar isso de psicodrama. Ele volta ao mesmo lugar onde Jesus chamou a Pedro a primeira vez e faz uma cena que encaixa com a dor de Pedro. Jesus faz ali para Pedro o que não fez para o diabo no deserto. Porque Jesus não faz aquilo que a gente manda ele fazer, nem desafia ele a fazer. Ele faz o que ele quer e o que ele cismou de fazer com a sua vida. O que ele... você não entendeu, eu vou me explicar melhor. Lembra que na primeira multiplicação Jesus estava vindo da onde? Do Monte da Tentação. E dos 40 dias de jejum, quando o diabo veio e tentou Jesus em todas as formas. E uma das tentações foi: tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Jesus não fez isso não é porque ele não tinha poder para fazer. Ele não fez isso porque ele não queria fazer aquilo para o diabo. Você está me acompanhando? E quando ele chega para salvar Pedro da dor que ele estava vivendo, ele faz para Pedro o que não fez para o diabo. Ele faz um pãozinho na praia. Onde que esse homem tirou pão? Não sei, quem sabe. Posso imaginar que ele tinha pedra por ali? Eu estou imaginando, não estou dizendo. Como eu sou muito cheia de imaginação, eu posso imaginar, mas eu não posso afirmar. O que importa é que a cena estava lá. Jesus na praia, pão quentinho, peixe assadinho. E o Pedro machucado tinha muito mais do que o diabo gritava para ter. Eu quero dizer para você que Deus vai te dar o que não deu aos anjos. Deus vai te dar o que não deu ao mundo espiritual. Deus vai fazer com você o que não fez aos seres celestiais. Deus te chamou aqui na terra e você nasceu nesse corpo que você nasceu, nesse tempo que você nasceu, para executar a obra que Deus sonhou para você. E não importa o estado da tua alma, hoje Ele te cura. Hoje Ele volta naquela ferida, Ele te diz: olha, pode ser diferente. Hoje Ele te mostra: aqui estão os pães, aqui estão os peixes, e você é o meu querido. Porque quando Jesus ressuscita e fala com as mulheres, Ele diz para as mulheres: corre e anuncia que eu ressuscitei. Mas fala também com Pedro que ele está pior que todo mundo. Sabe, gente que está rindo no meio da multidão e todo mundo está achando que ele é a pessoa mais forte do mundo. Tipo você, tipo eu. A Fernanda é forte. Fernanda é forte. Me deixa chorar, seu chato.
Você está chorando, logo você, que é uma mulher tão de fé. Eu também me emociono, também preciso de Deus. Você acha que eu sou o quê? Carne igual a você, pó igual a você. A diferença é o quanto você tem dessas escrituras dentro de você, para que o próprio Cristo venha e cuide de você na hora da sua dor. Porque na hora do centro cirúrgico, bonitão, bonitona, é só você e Deus. Na hora de enterrar um filho, que não vai acontecer com você, em nome de Jesus, nem comigo, e nem com quem está assistindo agora, é só a pessoa e Deus. Na hora de encarar uma revolta, um problema, tem coisas que não adianta nem um amigo te dar a mão. Mas quem tem um Jesus que traz o pão, jamais será esquecido no meio da tribulação. Vem comigo para a praia. Pedro estava lá, no cantinho dele. Jesus estava lá no cantinho dele, fazendo uma fogueira. Pedro já estava até pelado. Pense nisso, gente que desvia fica logo pelado, né? Aqui no Rio de Janeiro não tem isso não. Só o pessoal que está assistindo a gente pela internet em algum lugar do planeta. Aqui não tem isso. Você descobre que a pessoa está desviada por quê? Já está pelada. Acabou de desviar, fica pelada. Vocês estão rindo, mas o negócio é sério. Isso mostra dor aqui dentro. A autoestima está lá no pé. A pessoa não está pelada porque ela quer, não. É porque ela está machucada, ela está ferida. Ela mudou a sua mente. Ela precisa de um pão. Ela precisa da palavra de novo. Ela precisa do abraço de Jesus novamente. Jesus, sabendo disso, fica 40 dias e 40 noites sobre a terra. Pense numa revolução de Jesus andando na terra. Se ele, antes de morrer, já atraía a multidão, quando ele ressuscitou dos mortos, ele andou, fez questão de andar 40 dias e 40 noites sobre a terra, num corpo glorificado. E eu fico imaginando ele no caminho de Emaús, falando com os discípulos: então, e vocês? Estão sabendo das novas, não? E os dois lá deprimidos. Acabado. Não saber não. Cara, mas tu não viu no WhatsApp? Tu não viu? Todo mundo está passando isso pelas redes. Já deu no Instagram e tudo. As redes sociais estão bombando com essa notícia. Os dois estavam tão deprimidos que nem um jornal de Jerusalém estavam lendo naquela época. Não aguentavam, não tinham a emoção, a mente deles não conseguia estudar, não conseguia ler. Já passou por isso? Você não consegue nem ler? Já chorou tanto que não tem nem como abrir o olho, já? Só eu que fui premiada. Deus ama mais vocês do que eu, então, gente, não é possível. Então, aqueles dois deprimidos do caminho de Emaús, Jesus aparece para eles lá. E aí, qual é a boa? Tudo bem? Nada não. Vamos voltar para fazer o que a gente fazia antes mesmo, porque a gente andou atrás de um Jesus aí, ele não fez o que a gente queria. Ele não saiu da cruz como a gente imaginava e saiu matando todo mundo. A gente achou que ele ia descer da cruz e passar geral, que ia fazer um espetáculo tridimensional. Agora a gente está aqui. Nem para o lado olhavam. Não sabiam com quem estava andando. Assim como Pedro não sabia o que esperava ele. Os discípulos do caminho de Emaús só reconheceram Jesus quando ele partiu o pão. Ele fez algo muito familiar. Deu graças a eles. Não acredito que eu estava com essa pessoa do meu lado o tempo todo. Ele estava do meu lado. Ele andou comigo o tempo todo. Eu estava no barco. E quando ele estava cozinhando para mim, ele é meu íntimo. Ele sabe o que está dentro do meu coração. E quando ele partiu o pão, aqueles dois falaram: por acaso não ardia o nosso coração enquanto ele falava com a gente no caminho? Por acaso não ardia o seu coração quando você atravessava aquela situação difícil? Por acaso não te ardia o coração quando você teve que entrar naquela sala de cirurgia?
Por acaso não te ardia o coração quando você dobrou o seu joelho de madrugada e falou: "Ô cavaleiro do cavalo branco, entra aqui no meu quarto agora"? Por acaso não te ardia o coração? A manifestação foi tão tremenda que diz a palavra de Deus que quando Jesus subiu aos céus em carne, porque você, para ser um crente, precisa confessar que Jesus subiu em carne. A Bíblia diz que só pelo Espírito Santo você consegue dizer e confessar que Jesus subiu em carne e voltará em carne. Isso é uma questão de conversão, metanoia, mudança de mente, é fé absoluta, conversão pura. Você passa a vida dizendo: Jesus subiu em carne, Jesus subiu em carne. Foi tão tremendo que teve que descer um anjo do céu para dizer: gente, circulando, ó, vamos pregar. A multidão assim, ó. Jesus subiu. Tadã! Me deixa imaginar, porque eu sou dessas que imagina as coisas. Tadã! Imagina as trombetas do céu abrindo, o pai dizendo: bendito, eu te amo, meu filhão, chega aqui. Ele subindo, tadã! Cinematograficamente, e as nuvens se abrindo e tal. E a multidão ficou lá. Uma hora, 2 horas, assim. Aí o pai fala: ia lá, o povo não saiu não. O povo creu mesmo, olha lá. Olha lá o povo lá. Anjo, ei, você mesmo. Vai lá, avisa para eles que, ó, só daqui um tempinho que Jesus volta. Não vou dizer nem o dia nem a hora, manda circular. Circular, pregar para todo lado. Vai. E desce o anjo e fala: gente, circulando. Porque o mesmo que subiu é aquele que vai descer.